A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais um programa Nascido para Reinar, nesta noite de segunda-feira, né? Todas as 20 horas nós estamos aí com o encontro marcado com este programa, no qual, até aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu tô com tanta alegria e eu tô sentindo confirmação do Senhor no nosso 5º programa. Daqui uns dias eu nem vou mais lembrar se é 5º, se é 10º, mas estamos iniciando, estamos aprendendo. Agora de início, o Geis está aqui no estúdio me ajudando nessa gravação. Primeiramente, sou grata a Deus e a Ele pelas dicas, tá, Geis? A Ele pelas dicas. Eu que tenho acompanhado os primeiros programas já melhorei bastante e vamos melhorar ainda mais. Amém? E tudo isso é porque eu sinto que você está sendo alcançado e abençoado. Então Deus, Ele tem me movido, me motivado a estar gravando estes programas aqui, que vai ao ar, mas que você pode estar participando, deixando aí, interagindo no chat, interagindo aí nas mensagens. Mas primeiramente vamos orar, falar com o nosso Papai do Céu? Antes de iniciarmos, porque tem um tema maravilhoso hoje. E nós vamos aprender muito com o Senhor Jesus nesse dia lindo e abençoado. Amém? Querido Deus eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Toma a direção deste trabalho, Senhor. Venha nos renovando, nos abençoando grandemente, Senhor. Ó Espírito Santo do Senhor, alcança essa vida, Senhor, que está aqui acompanhando este irmão, esta irmã que precisa deste tratamento em sua vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vai de encontro agora, que as suas necessidades sejam supridas. Deus, entra nos lares que necessitam, Senhor, de calmaria, que necessitam do teu agir, do teu mover. Entra, Senhor, trazendo a providência, trazendo, Senhor Deus, entendimento, sabedoria. Trazendo, Senhor, aquilo que o irmão precisa, o milagre da cura, libertação, portas abertas. Ajuda-nos, Senhor, porque nós nascemos para reinar. E é assim que nós temos que viver, Pai, todos os dias nessa terra, tendo a convicção de que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus nessa terra, e anunciando e propagando o seu reino por onde quer que vamos. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. E para a glória de Deus, né, mais uma vez estaremos fazendo a leitura do nosso versículo-chave, que está em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos lá? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Eu tenho feito as minhas orações antes de estar gravando esses programas, né? Eu já, sempre em minhas orações, Senhor, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Isso tem sido há muitos anos, né? Eu tendo essa maneira de orar diante do Senhor. Porque o reino do Senhor, quando ele vem em nossas vidas, ele completa a vontade dele. Mas a vontade do Senhor, ela está ligada ao seu reino. E a vontade do Senhor, nós temos que estar procurando entender. Nós vamos ter que passar por um período, um tempo para entender a vontade do Senhor em nossas vidas. Começou a chuvinha, graças a Deus estava bem calor. Aí o barulho da chuva está dividindo aqui comigo, mas preste atenção no áudio que vai dar tudo certo, tá bom? Tudo é bênção do Senhor em nossas vidas. Então, o tema do programa de hoje é chamada e o processo. Por quê? Porque todos nós temos chamada. Aqui na Escritura do Senhor, nós temos muitos personagens, muitos homens e mulheres que tiveram uma chamada. A chamada, como é que é essa chamada, irmã missionária? Essa chamada, ela vem quando, primeiramente, que é plano de Deus. Ela vem no tempo certo. Para outros, como Jeremias, Deus ele já chamou ele desde pequeno. Desde pequeno chamou ele de profeta de nações e Deus ainda foi muito além. Deus falou para ele, não diga que eu sou pequeno, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, eu te ungi para ser profeta de nações. E ali quando Deus ele veio e anunciou a chamada, falou assim, ó, não temas diante
dos inimigos. Aquilo que eu colocar na sua boca, você vai falar. Onde eu te disser para você ir, você irá. E assim foi a chamada de Jeremias durante todo o período dele nessa terra, sendo conduzido por Deus. Mas existem outros personagens, existem pessoas como nós. Eu vim aceitei essa chamada, eu vim para a obra do Senhor, né? Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 21 anos. Então eu já passei um período da minha vida sem entender e sem fazer, né, aquilo que consistia na minha chamada. Porque eu falo que desde os 21 anos que eu sigo a Cristo, porque eu nunca fui crente de banco. Eu aceitei a Jesus na Igreja Universal, eu era jovem, e lá já tinha evangelismo, já foi na primeira semana, já tinha o evangelismo, a gente ficar nas esquinas, né, assim, nos trânsitos, né, nos sinais, na rua movimentada, aqui onde era localizada a igreja. Então nós já levávamos os jornais, nós já falávamos de Jesus. E eu, como eu tinha acabado de chegar, eu ficava observando o que as obreiras, o que os pastores falavam, e o próximo eu ia repetir. O próximo que eu tinha a oportunidade de entregar o jornal, eu repetia aquilo que ele dizia, né? Que Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, esse jornal aqui tem um conteúdo que pode edificar a sua vida, que pode ser bênção, você aceita o jornal e por aí vai. Então lá estava eu com 21 anos, depois do culto, depois de limpar toda a igreja que nós limpávamos, né? E depois nós íamos evangelizar e ir para casa, e à noite voltávamos novamente. Então eu já cheguei na casa do Senhor trabalhando. Então essa é a minha chamada, e cá estou eu com 46 anos e vou continuar. Até o último dia de vida quero estar fazendo a obra do Senhor. E graças a Deus, através desses meios de redes sociais, né? Uma comunicação que Deus tem colocado em nossas vidas, a forma de estar propagando o Evangelho, propagando o reino de Deus, ela é ampla. Só não faz quem não quer, né? Ou quem ainda não sentiu aquela chamada verdadeira, que não sentiu que o propósito dela, né, nessa terra, dentro do chamado do Senhor. Então a chamada é algo que Deus faz ferver, arder em nosso coração. E muitas das vezes, nós já estamos exercendo, só que ainda nós não tivemos aquele despertar de entender que nós já estamos inseridos dentro de uma chamada. Mas existem chamadas que são fortes. Existem chamadas, meu irmão, a voz do Senhor, ela é tão forte dentro de nós, que a gente não consegue mais virar nem para a direita nem para a esquerda. A gente vai simplesmente deixando Deus conduzir o barco. Por exemplo, aqui o reverendo, né, o que Deus chamou ele chamou há 6 anos atrás para estar abrindo este ministério. É uma chamada forte, foi uma chamada forte que Deus chamou ele aos 14 anos. Deus falou que entregar algo muito especial na vida dele. Então, aqui estamos nós, nesse estúdio, fazendo essas gravações. Foi uma chamada forte na vida dele, e Deus tem levantado obreiros, capacitado obreiros para estar fazendo a obra. Então, eu saí lá de Jeremias há muitos e muitos milhares, né, de anos atrás, porque de Jesus Cristo para cá contamos aí 2000 anos, mas ele existiu muito mais tempo antes de Jesus. E nós temos hoje, eu posso contar a história do pastor, já contei um pouco da minha história, e você também tem uma história dentro da sua chamada. E eu quero te dizer algo, seja zeloso, não menospreze a sua chamada jamais. Não fica achando que o outro a chamada do outro é mais interessante, mas procura aperfeiçoar, aprimorar, Ore o tempo todo em favor da tua vida, para que você entenda e compreenda o quão é lindo e zeloso que Deus tem colocado em suas mãos, tá? Que sejamos gratos e zelosos por aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre o processo. Não tem como deixar de lembrar de um personagem que é conhecido entre 3 religiões que eu conheço, né? Acredito que tenha mais, mas pelo menos as que eu conheço, que é no cristianismo, judaísmo e o muçulmano, como pai da fé, né? Como pai da fé, que é o Abraão. Abraão, quero primeiramente estar fazendo a leitura em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3.
que está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Quando Deus chamou Abraão, né? Abraão, ele estava na casa do seu pai, estava ali junto com a sua parentela, e Deus, ele não só chamou ele para sair, mas já de imediato já fez uma promessa. Já fez uma promessa. É muito bom quando um profeta do Senhor, ou quando o próprio Senhor, ele fala em nossos corações de uma promessa que ele quer cumprir em nossas vidas. Porque a primeira coisa que vem em nosso coração é uma alegria, é um renovo, é a vontade de viver aquilo. Mas, meus irmãos, para que haja o cumprimento de uma promessa, existe o processo. E eu gosto muito desse personagem Abraão, porque nós podemos ver o homem Abraão, o ser humano Abraão. Porque muitas vezes nós vemos na vida de algumas pessoas, né? Não que está falando mal de forma alguma, mas no comportamento que tem dificuldade de confessar, mostrar as suas fraquezas. Não existe super crente. Não existe. Existe tempo que a gente nem sequer da cama quer levantar. A gente já ora ali e fala: Senhor, me dá força para que eu possa me ajoelhar. Por causa dos intempéries, dos obstáculos, do cansaço, alma batida mesmo, né? Como diz o rei Davi, porque se abate, ó minha alma, né? A alma fica abatida mesmo. Existem dias que nós estamos assim, mas em todos os dias Jesus Cristo está conosco. Mas o que eu gosto aqui da história de Abraão é que nós acompanhamos os acertos e os erros dele. Nós acompanhamos histórias, se formos analisarmos algumas histórias que ele fez, né, algumas atitudes que ele teve, eu digo para você, talvez eu faria igual, talvez eu poderia ter feito igual. Mas mesmo assim, ele é conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Lá no livro de Romanos, né, de Hebreus, nós vemos lá a confirmação que Deus chama ele de amigo, amigo de Deus. Mas quando Deus chamou ele da terra de Ur, quando estava lá com o seu pai, falou assim: ó, se tu uma bênção, se tu uma bênção. E essa palavra se tu uma bênção, nós temos, por onde quer que nós iremos, nós temos que sermos uma bênção. A bênção tem que estar em nossas vidas para que possamos abençoar os lugares e as pessoas. Primeiramente, nós temos que sermos bênção. E como é que faz para que nós sejamos bênção? Estarmos sendo direcionado e guiado por Deus. E Abraão, quando ele saiu dessa terra, e ele foi em rumo à promessa do Senhor, e Deus falou assim: sai da tua terra e vai da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E ele simplesmente saiu. Ele saiu e foi andando, acampando, ali ele enriqueceu, ali aquela tribo dele, aquele povo que ele levou, cresceram, prosperaram, e a fama dele foi grande, ele foi adquirindo riquezas, foi tendo filhos, não o filho da promessa, mas tendo filhos com as suas outras esposas, as concubinas, né, as servas. E ali Abraão foi enriquecendo, Abraão foi sendo um homem de grande posses. E também estava enfrentando um processo. Abraão, ele teve essa promessa do Senhor, mas ele se dispôs a ir aonde é que Deus quer que eu vá. A primeira coisa que nós temos que fazermos, quando Deus traz uma promessa para as nossas vidas. Eu lembro, na minha consagração de diaconisa, o meu pastor chegou para mim lá em São Miguel e falou assim: irmã, fica preparada que eu vou te consagrar diaconisa. E eu fazia de tudo na igreja, de tudo mesmo. No interior é bem carente de obreiros, né? Eu era e ainda sou aquela mulher que se joga mesmo. Tudo que precisa, eu não ligo se o irmão faz ou se não faz. Se eu sei fazer, se eu não sei, eu vou procurar aprender e eu faço. Aí eu falei para ele: amém, pastor, se o senhor quiser me consagrar, amém.
Mas saiba que o que eu faço com amor. Eu faço com muito amor e gratidão pelo que Deus fez em minha vida. Por Ele ter morrido em meu lugar, por Ele me restaurar, por Ele me libertar. Então, sou muito grata, eu faço com muito amor. Eu vou continuar fazendo da mesma forma. E Ele falou, amém. Mas a gente vai te honrar, te consagrando. E aí, a primeira coisa, nas primeiras semanas que eu pensei, me consagrar diaconisa não é fácil, não. Comecei a me cobrar. Eu comecei a entender aonde é que eu estava entrando. Falei, eu tenho que orar mais, eu tenho que vigiar mais em certos posicionamentos. E isso, eu tive essa atitude, né? Esse pensamento. Mas além deste pensamento, Deus me levou a uns processos de lapidação. Porque a primeira coisa que vem em nosso coração é aquela alegria. Eu tenho uma promessa. Eu tenho a marca da promessa, né? Tem até uma canção. E eu vou viver tudo isso que Deus falou para mim. Mas aí é que quando entra o processo. Deus não fala o que nós iremos passar. Mas Ele fala, tem uma promessa. Você vai herdar a terra prometida. Você vai ser quem te abençoar. Eu também vou quem te abençoar, eu abençoarei. E aquele que maldisser de você, eu também vou amaldiçoar. E em ti todas as famílias, olha que lindo, gente. Quando eu li essa passagem aqui, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Olha só, qual que é o alvo ultimamente que o inimigo tem de uns 20 anos para cá, que eu tenho acompanhado? O bombardeio é dentro dos lares, é dentro das famílias, que é o projeto do Senhor. Então aqui nessa chamada de Abraão, quando Deus falou para ele, né, lá na frente tem outras promessas, como nós sabemos, bastante promessas sobre a vida de Abraão, por isso que ele foi o pai da fé. Um homem que tinha promessa, mas também que teve fé, fez coisas na vida através da fé, confiando em Deus. Então, hoje, muitas famílias não suportam passar pelos processos. E não é fácil, meu irmão, não é fácil, minha irmã. Não sei, de repente, você está aí passando por algum processo bem dificultoso na sua vida, na sua família. Mas saiba que tem uma promessa sobre você. Tem uma promessa na tua vida. E você é uma bênção, a tua família é uma bênção. Antes de muitos e muitos personagens aqui para frente existirem, lá no início, após Noé, Deus chamou Abraão, né? Depois de Noé, Deus chamou Abraão e deu essa promessa para ele, porque Deus viu no coração de Abraão um homem que poderia levantar como remanescente nessa terra. Mas vamos entrar pelo processo? Vamos falar um processo aqui na nossa vida diária? Quando nós estamos... o processo em nossas vidas, ele é feito durante todo o tempo que nós estivermos aqui. Então, a alegria é lembrar dos processos que já passamos e hoje nós não somos mais os mesmos de que nós éramos quando nós passamos por alguns processos no passado. E hoje eu, Rogéria, missionária Rogéria, estou passando por um processo esse que Deus já falou comigo, que Ele está comigo, e não está fácil, tá? Não é fácil viver no processo. Quando Deus deu a visão, né, o sonho lá, para o José, sobre os 12 feixes, se inclinando para ele, quando ele contou todo feliz, todo alegre para os seus irmãos, o que aconteceu? De imediatamente se levantou a ira, né? A inveja, e ele foi jogado na cisterna, e dali para frente a vida de José foi só viver um processo. Processos e mais processos, confirmando e afirmando a fé dele, né? Para que Deus pudesse colocar ele como o segundo maior lá no reinado lá de Faraó, do Egito. Mas eu digo uma coisa para vocês, se toda vez que Deus ele vem e traz uma promessa, não tem como fugir do processo. E muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas pessoas vivem frustradas pelo resto da vida, porque o sabor da vitória, ela nos traz renovo.
Mas durante o processo, nós temos que entender que alguns obstáculos eles vão se levantar. Por quê? Imagine só, Deus ele nos leva a viver estes processos, né? Como eu disse, quando ele dá uma promessa para nós, ele fala, ó, eu vou te capacitar, eu vou te levar para ser uma grande pregadora, eu vou colocar você à frente de um ministério, à frente de um cargo, eu vou te levantar nessa empresa, eu vou te levantar no meio da família, sai dessa cidade, vai para outra, que lá eu vou te prosperar. Claro, ele vai prosperar, quem sabe vai perdurar 5, 10 anos você morando na outra cidade, mas até você prosperar, você vai ter que passar por um processo de estar conhecendo pessoas, de estar levando aquilo que você faz, né? Aquilo que você tem desenvolvimento em aptidão para que outras pessoas conheçam. De repente, você vai ali estar trabalhando, né, na área de comércio, fazer com que o que você faz seja conhecido e gere resultado, mas no processo nós passamos vergonha, medo, enfrentamos fofoca, enfrentamos críticas, calúnia, enfrentamos muitos obstáculos no meio do processo. Mas o importante é saber, nós estamos passando por um processo e crises existenciais, porque como eu disse, eu gosto muito da história de Abraão, que deixa muito bem nítido o lado homem, o lado ser humano dele. Ali ele não apresenta como, embora ele é conhecido como pai da fé hoje, né? Nós o conhecemos como pai da fé. Todo mundo fala, quem é o pai da fé? E quem é o pai da paciência, né? O pai da fé é Abraão e o da paciência é Jó. Esperou, né? Bastante lá no Senhor, esperou o tempo certo de Deus. Então, para levar esse título, ele pagou um preço. Houve ali muitas lapidações, muito processo. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo sobre como, porque faz sentido lá do processo, né, do qual eu iria trazer para vocês, sobre como é lapidado as pedras preciosas, inclusa também o diamante, que é o mesmo processo. A pessoa, né, o profissional que trabalha ali nessa área, quebra ela, né? Quebra ela, coloca assim, tipo numa pontinha, como se fosse uma caneta. Tem uma ferramenta que eu não sei o nome, e tem um disco rodando ali, e aquele disco vai rodando, e ele vai passando, vai lapidando, vai arrancando, vai sofrendo arranhuras, fissuras, e vai moldando ali, aí joga na água para poder ver, né, no mínimo detalhe daquele olho clínico ali, clínico não, olho de profissionais que sabem mexer nessa área, e volta de novo para aquele disco ali, para então se formar uma pedra moldada. Ele tem um mostruário de como a pessoa quer que lapida, se quer meio pontiaguda, se quer meio redondinha. Então, assim nós somos uma preciosidade, muito mais do que pedras preciosas, nós somos uma preciosidade na mão do Senhor. Nós temos uma chamada muito linda, cada um de nós temos uma chamada muito linda. Mas dentro da nossa chamada existem processos. Até hoje eu vivo em processo de diaconisa, hoje missionária. Existem processos que o Senhor trabalha em minha vida até hoje, vai continuar durante todo o tempo. E quando eu vencer esse que eu estou enfrentando hoje, eu vou entender e compreender muitas perguntas, porque algumas o Senhor já respondeu para mim, mas outras ficaram bem claras lá na frente. Por que que eu estou sendo inserida neste processo? Você já parou para perguntar? Por que que você está sendo inserido? É por causa da promessa que Deus tem sobre a tua vida. Por que tantos inimigos? E meus irmãos, quando nós estamos envolvidos no processo, uma coisa que jamais devemos fazer é tentar explicar ou nos defender. Esses dias atrás eu estava sofrendo uma calúnia, levantaram falso, uma situação. É a Rogéria, eu falei não foi. Deus falou assim, não se defenda. Não se defenda. Na hora eu ouvi audível, não se defenda diante dessa acusação. Eu me calei, deixei a pessoa falar, saí de perto, porque fazia parte do processo. Fazia parte de um trabalhar de Deus. E olha isso por um lado espiritual. O inimigo de nossas almas, ele está vendo também. Ele não está vendo só o teu sofrimento. Ele está vendo o que você vai conquistar lá na frente. Ele está vendo o que você vai ser lá na frente.
Ele está vendo aquela joia preciosa, ele já até conhece já as formas de trabalhar, entendeu? É isso que ele está vendo, o que você vai se tornar. Então ele levanta pessoas que ele já conseguiu dominar para poder fazer de tudo para te impedir. Impedir de alcançar, impedir de avançar. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu estou aqui para te dizer, vai valer a pena cada processo que você passar. Vai valer a pena. Existem, meus irmãos, existem níveis em nossas vidas, existem lugares que nós queremos alcançar, que nós temos que pagar o preço. Temos que pagar o preço. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Não tem quando algumas pessoas, né, isso já aconteceu comigo, quer comprar algo, ele gosta muito, vai numa loja, vê uma roupa, vê um item que ele quer muito, mas quando olha o preço, ele ainda não tem condições de comprar, aí ele deixa para lá, não, depois eu vou. Aí vem na mente dele, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que acrescentar uma renda extra para poder comprar esse item. Né? Não tem isso? Isso não acontece com a gente? Então, é aí que está o processo. Eu tenho que vencer este processo, porque é neste processo, quando eu vencer lá na frente, eu vou poder comprar o que eu preciso. Porque existe um tempo para tudo, existe um tempo. O tempo de consolidação não é o tempo de desfrute. O tempo de construção não é o tempo de desfrute. O tempo de desfrute ele só virá se você conseguir construir algo. Se você conseguir consolidar algo ali bem forte, bem firmado mesmo, para que lá na frente você venha desfrutar. Não queira muitas vezes o lugar de algumas pessoas que você vê, nossa, pessoa tão abençoada, pessoa fala bem, pessoa é tão bem sucedida nisso, sucedida na família, você sabe o preço que ela pagou? Você sabe as noites que ela ficou sem dormir? Você sabe quanto que ela se consagrou? Quantas humilhações que ela sofreu para chegar ali? Todos nós temos uma história. E isso vem com um propósito lindo e perfeito do nosso Deus em nossas vidas. Estes propósitos é necessário para que seja quebrado o orgulho, para que seja quebrada a soberba, porque, meus irmãos, pensa como nós somos bem complexos, viu? Nós somos. Às vezes a gente se engana muito conosco. Às vezes nós achamos que está tudo certinho, que nós já estamos no nível de chegar lá e fazer tudo acontecer. E nos deparamos com algumas falhas. Então, tentar acelerar e pular os passos faz com que a obra não seja completa. A obra fique a desejar. E não é isso que o nosso Deus quer. Se você entende que está passando por um processo, aprenda a esperar o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus para todas as coisas. Lembra que o rei Salomão lá, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando o rei Salomão fez todas aquelas rebeldias, se rebelou contra o Senhor, aí quando ele voltou, entendeu, né, recaiu em si, e quando ele recobrou os seus sentidos, e ele se reconciliou, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E ali nós temos um Salomão convertido, arrependido e ensinando o tempo de todas as coisas. Existe o tempo de todas as coisas, que possamos discernir e entender o tempo de cada coisa em nossas vidas. Amém? Agora nós vamos para o apoio cultural e logo voltaremos com este assunto que é maravilhoso. Vai fazer aquele delicioso churrasco ou comer aquela carne cozida deliciosa? Então não perca tempo e venha agora mesmo fazer suas compras na Casa de Carne Queiroz, onde você encontra carne de primeira e qualidade. Situada na Avenida Calama, 6195, no bairro Aponian. E nas suas compras acima de R$50, a entrega é grátis. É só ligar 3215-1351 ou 99345-8609.
9. Casa de Carne Queiroz. Aceitamos cartão Visa, Mastercard. Nova Nordeste. Há 27 anos com os melhores produtos e serviço na área de refrigeração. A melhor orientação técnica da cidade. Rua Venezuela, 1133, Nova Porto Velho. Telefone 69 3225 0631. Você vai comprar frutas fresquinhas? Então não perca tempo. Aproveite e venha para Porto Frutas. Aqui você vai encontrar qualidade e preços baixos. Na Porto Frutas, você encontra as melhores frutas com os melhores preços. Situada na Avenida Imigrantes, próximo ao Nova Era. Fone 98463-6931 ou falar com a Enila. Porto Frutas, o melhor da fruta, você encontra aqui. Transforme momentos especiais em verdadeiras obras de arte com fotos profissionais. Contrate hoje mesmo a fotógrafa Nana. Fotos de formatura, debutantes, fotos com fantasias, de luta e de todas as profissões. Ensaios femininos, masculinos, casal, ensaio de família e ensaio em grupo. Fotógrafa Nana. Ensaios externos e em estúdio. Contato pelo WhatsApp DDD 45 998 28 99 37. Fotógrafa Nana. DR Motos, peças, serviços e acessórios. Aqui você encontra tudo para sua moto com o menor preço da cidade. Temos a mão de obra mais barata, com serviços de qualidade e garantia. Também trabalhamos com troca de óleo e demais serviços. Estamos localizados na Avenida Calama 5975, no bairro Apoliã. Nosso WhatsApp é o 99203-6761. Nosso Instagram é @drmotoscalama. DR Motos, excelência em duas rodas. Quem exige bom atendimento e produto de qualidade na hora de abastecer o veículo, vem direto para o Alto Posto Jane. Combustível com a qualidade que você merece. 3 endereços para melhor atender a cidade de Porto Velho. Alto Posto Jane 1, Avenida José Vieira Caula, 4712, bairro Agenor de Carvalho. Lá você encontra água mineral, refrigerantes, botija de gás e gasolina comum. Alto Posto Jane 2, Avenida Mamoré, 4794, no bairro Escola de Polícia. Trabalhamos com vendas de água mineral, gasolina comum. Também fazemos a troca e a venda de óleo lubrificante para o seu veículo. Alto Posto Jane 3, na Avenida José Vieira Caula 5461, bairro Igarapé. Aqui você encontra gás de cozinha, água mineral e gasolina comum. Alto Posto Jane, 3 endereços para melhor atender você, meu amigo motorista. Estamos aguardando e esperando por você. Glória a Deus, já voltamos. Agradeço a Deus pela vida dos nossos patrocinadores e aproveitando, quero aqui estar fazendo um convite, estendendo um convite para todos que estão nos assistindo, você que ainda não é membro, você que ainda não nos visitou aqui na sede, quero passar o endereço e os dias e horários de culto para você estar nos fazendo uma visita, amém? É a Rua Quintino Bocaiúva, bairro Embratel, número 3216, os dias de culto, todos os domingos às 19 horas, salvo o primeiro culto, que é o culto de Santa Ceia. Agora mesmo nós iremos ter o culto de Santa Ceia. Nos demais cultos, nós temos o culto da família às 19 horas. Temos também no culto de terça-feira, às 19h30, o culto da fé, um culto de ensino, um culto da palavra, né? Um culto para obreiros. Vem aprender, né? Muito da parte do Senhor, que são palavras ministradas aí pelo reverendo, pelo pastor Wesley e também pelo pastor Sobral. Nas sextas-feiras, geralmente nós temos o culto das irmãs, as eleitas de Cristo, que também tem o início às 19 horas, 19h30, tá? Terça e sexta são às 19h30 o início do nosso trabalho aqui. Geralmente é culto das eleitas, mas acompanhe as nossas programações, que às vezes nós temos o Bom Samaritano, nós temos outras, né, agregamos outros cultos dos homens, dos jovens, mas fique ligadinho conosco, acompanhe nosso trabalho que você vai estar a par.
né, das programações, dos eventos. Nós tivemos um evento lindo, maravilhoso, né, do aniversário do 6º ano do Ministério Geração Eleita, foi bênção, foi maravilhoso, foi assim uma confirmação do Senhor, consolidando mais uma vez que este ano, uma nova história, que é o tema, né, o tema do nosso ano, uma nova história Deus tem para mim e para você também, amém? Glória a Deus, vamos continuar aqui. Nosso segundo bloco. Tô ficando muito chique aqui com esse negócio, viu? Glória a Deus com essas gravações. Glória a Deus. Ainda falando de Abraão, hoje nós iremos falar sobre de Abraão, quero estar lendo no mesmo capítulo 12, só que agora no versículo 4 e 5, que eu quero entrar em um tema muito importante, tá? Muito importante, olha só. Gênesis, capítulo 12, versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescerem em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, logo após, né, o chamado que Deus fez a Abraão. Sai da sua terra e do meio da tua parentela que eu vou te engrandecer. Eu vou te engrandecer porque eu sou na sua vida. E ali Deus fez uma promessa, se tu uma bênção, quem te abençoar, vou abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, e benditas serão todas as famílias da terra em ti. Olha só que lindo, que promessa maravilhosa. Imagine só a alegria que foi o coração de Abraão chegar assim para sua esposa, né, e para aquelas pessoas que acrescerem ali juntamente com ele, que ele já era casado nessa época. E Ló, eu tenho certeza que quando ele ouviu eu falo com minhas palavras, com o meu entendimento, ele se alegrou muito quando ele ouviu essa promessa de Deus, e ele quis ir junto, e simplesmente Abraão permitiu. Abraão permitiu algo que Deus deixou muito bem claro. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Sai daquele limite daquela terra que ele estava ali em Harã. Sai do meio da parentela. Então Ló não era para ele ter levado. Ló fazia parte da sua parentela, no qual Deus advertiu que ele não levasse. E durante o percurso onde Ló estava ali, ele prosperou. Ele prosperou tanto que os pastores de Ló começaram a ter rixa com os pastores de Abraão, porque eles foram crescendo muito durante o percurso, que nem era para ser tanto tempo assim para Abraão andar. Eu quero aqui estar fazendo uma junção também juntamente com a mesma chamada de Moisés. Moisés, Deus chamou eles para ficarem dias, não foi 40 anos, mas por causa da murmuração eles ficaram anos ali e morreram. Abraão não era para ter aquele tempo todo andando errante, como ele procurando saber onde é, assim, onde é, buscando a confirmação. E muitas vezes, meus irmãos, Deus nos dá uma promessa, mas no nosso processo, por causa da nossa insegurança, por causa que nós não achamos que somos bons o suficiente, capacitados o suficiente, nós colocamos agregados. Nós fazemos alianças, parcerias com agregados. E esses agregados vão ser como um peso que vai silenciar a voz de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes é não. Mas o silêncio de Deus muitas vezes é Ele nos observando para ver até onde nós iremos com a nossa própria força, com o nosso entendimento. Porque ali ele entendeu que Ló, ele amava muito Ló como filho, então falou assim, não, é meu sobrinho, mas eu amo como filho. Não tem aquela situação, é meu sobrinho, mas eu amo como filho. Mas não é o seu filho, é parente. Não faz parte da promessa, não está incluído naquela ordenança que Deus deu. E ali lá na frente, quando os pastores começam a brigar entre si, Abraão não aguentava mais. Ele olha para Ló e fala assim, um determinado tempo, porque nosso tempo aqui está limitado, né? Então eu não vou estar lendo essa passagem, porque o intuito aqui é falar sobre a chamada e o processo.
E procurar absorver o máximo de informações para fazer com que você entenda e compreenda por que é necessário nós aceitarmos o processo e entrarmos nos processos. Aí Abraão fala, ó, não dá para a gente mais continuar. Lá na frente, Abraão foi entender. E fala, ó, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, claro, um homem carnal, não era um homem que tinha promessa, não era um homem que fazia parte daquela chamada. Ele só era um agregado ali juntamente com Abraão. Ele olhou para os campos que estavam verdinhos e aquilo encheu os olhos dele, o lado de Sodoma, onde lá no futuro Deus enviou o fogo e enxofre e destruiu aquelas 10 cidades ali daquela redondeza. Mas agradou os olhos dele aquelas campinas verdes. Então Abraão falou, vai-te em paz que eu vou para esse lado. Aí naquele momento onde Abraão teve essa decisão de se separar, aí Abraão ele entrou na terra prometida. Abraão ele desfrutou da promessa do Senhor ali. E ali Deus visitou ele, falando que ele ia ser pai de multidões, pedindo para ele sair da tenda. Vou acelerar um pouco porque o tempo nosso aqui está passando rápido. E Deus pediu para ele olhar as estrelas dos céus, se é que pode contar, assim será a tua descendência. Pediu para olhar as areias, falou assim, as areias do mar, a sua descendência será tão grande quanto a areia do mar, e você será pai de multidões. E Abraão agora já estava na terra prometida. Abraão ali, quando ele foi para Egito, no início, logo assim que ele saiu, né, da sua parentela ali, mas levou Ló, ele foi lá no Egito. Nós conhecemos bem a história, ele chegou lá, porque onde ele estava tinha grande fome, ele foi para o Egito fugindo, né, da fome, que lá no Egito era uma terra muito próspera, não sei como é hoje, mas na época era uma terra muito próspera, um referencial de fartura, no berço de fartura para muitos na redondeza. E ali ele foi com a sua esposa muito bonita. Vou contar a história rapidinho aqui, porque todo mundo conhece, mas é que faz parte do desfecho aqui do processo. E ele orientou a sua esposa para falar que ela era irmã, porque ela era muito bonita e certamente as mulheres bonitas tinham que ser do rei. E foi isso que ocorreu. Chegando lá, ela se identificou como a irmã e o rei ficou com ela. O rei lá se deitou com ela, mas Deus defendeu. Deus chegou e revelou para ele, falando que não era a irmã, que era a mulher de Abraão. E ali, dessa situação toda, o rei veio e falou, você quer me matar? Você quer que eu morra? Esse Deus que se revelou para mim é muito grande, é muito forte, é maior do que os meus deuses. E ele falou que ela é sua esposa, não é sua irmã. E a aparição de Deus foi tão grande, a revelação de Deus foi tão grande, que ele falou assim, escolhe o que você quer e leva, e sai da minha terra, sai. E aí, quando Sara ficou lá no palácio, Sara tinha uma criada que é Agar, e o rei doou, pode levar a serva contigo. E a serva, Agar, passou a fazer parte da comitiva, passou a fazer parte ali daquele povo, né? E quando houve essa separação de Ló para um lado e Abraão para o outro, Deus visita falando que ele vai ser pai de multidões, pai de nações, né? Como bendita sobre todas as nações, foi lá no início. E a promessa, Deus falou assim, eu vou te dar um filho. E aí, quando Deus trouxe essa promessa, ele ainda estava com o corpo, ele e a Sara estavam com o corpo que teria condições dentro da ótica humana, dentro da possibilidade do nosso corpo de estar gerando filhos. Só que com o passar dos anos, a velhice chegando, e ele vivendo aquele processo, e ele vivendo vendo aquela promessa saindo, né, por entre os dedos, na opinião dele. Aí o que ele propôs? O que Sara propôs? Deita com a minha serva, que quando o menino nascer, eu vou estar na posição de que ele também será meu filho. E quando aconteceu aquela hora do menino vir ao nascimento, Agar não aceitou. Mas mesmo assim, Abraão cuidou de Ismael como se fosse o seu filho da promessa. Abraão deu um jeitinho de acelerar o processo.
porque estava demorando, na ótica dele estava demorando. Só que a demora também se incumbiu dele não obedecer, não levar à risca tudo aquilo que Deus deu para ele lá no início. Não leve nenhum parente. Sai da tua terra e da tua parentela. E ele levou. E aconteceu que, quando Deus visitou Sara, enviou um anjo com o corpo amortecido, e que Sara concebeu Isaque, aí é que eles entenderam que eles precipitaram. Ismael não tinha muita mais aquela atenção toda que era dado para ele antes de Isaque nascer. E Deus tocou no coração de Sara, falando para Abraão despedir Agar e Ismael. E foi assim que ele fez. Não sei se ele fez de uma forma correta, porque só dá uma botija de água lá e uns pãezinhos, mandando ela para o deserto, né? Não sei se era o correto, mas foi assim, faz parte do contexto da história de Abraão. E ali Deus confirmou, falou para ele, faça o que a sua esposa, sua mulher está dizendo, e ele teve que obedecer. Aí até aquele momento, Abraão estava vivendo um processo. Abraão estava ali obedecendo a Deus, crendo no Senhor, mas mesmo assim vinha aquelas falhas. Lembra aquele homem, o homem Abraão, o humano com falhas, que tentou dar um jeitinho para acelerar o processo, porque ele já estava envelhecendo, Sara também. Aí Deus visita ele novamente. E aí é que eu quero frisar muito bem aqui para você, sobre este contexto do sacrifício de Isaque, que não houve, né? Não houve esse sacrifício, mas que quando Deus pede para Abraão levar o seu filho, oferecer a ele, aí é que está a diferença do Abraão do início. Abraão que Deus visitou e falou para ele não levar nenhum parente, ele levou. Abraão que quis dar um jeitinho de acelerar o processo do filho, né? Concedido ali pelo conselho de Sara, que lá na frente também ela pediu para dispensar. Quando chegou o filho da promessa mesmo, ele preencheu todo o espaço. O filho da promessa, ele veio completo. Ismael tinha algumas coisas incompletas, Isaque preencheu. E eu acho interessante, meus irmãos, que a história conta que foram três pessoas com Abraão. E antes ele deixou no pé do monte todas essas 3 pessoas. Interessante agora ele entendeu que aquelas pessoas não faziam parte daquele processo. Não fazia parte daquela forma de obediência ao Senhor. Porque de repente aquelas pessoas, se soubessem que ele estava levando o filho para sacrificar, o próprio filho, até então na mente daquelas pessoas, digo eu, né, pelo meu próprio entendimento, que aquelas pessoas poderiam falar assim, o Isaque já viu ele sacrificar a muitos cordeiros, fazer muitos sacrifícios ao Deus que ele serve, ao Deus que chamou ele, ao Deus que fez promessa para ele, certamente está levando o filho para ver mais um sacrifício. Então eles ficaram ali embaixo, ele deixou as pessoas, aqueles homens ali embaixo. Por quê? O que eu entendo aqui? Se aqueles homens subissem, certamente não teria permitido ele obedecer como ele obedeceu. E o mais interessante, ali sobe um homem agora que aceita o processo, que aceita se doar. Haja o preço que for que ele tiver que pagar. Ele aceitou, porque ali está um homem maduro, um homem aperfeiçoado e aprimorado pelo processo que Deus permitiu que ele passasse. E ele não só aceitou, mas também ele disse, quando Isaque falou, pai, os gravetos estão aqui, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? E ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. E ali Deus permitiu que ele chegasse até no limite de levantar o cutelo para poder sacrificar o filho. Deus provando. É fácil? Não é fácil. Mas não fuja do processo. Você não precisa sacrificar o seu filho como foi Abraão. Mas todo processo tem um sacrifício.
Qual é o sacrifício que nós temos que fazer hoje? O que nós precisamos sacrificar? A primeira coisa é o eu, porque o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo é as nossas vontades, é o nosso eu, é o nosso querer fazer do meu jeito, querer dar uma mãozinha, querer arrumar um jeitinho de acelerar o processo, querer fazer do jeito diante das minhas experiências. Meus irmãos, quando Deus nos pega, nos chama e nos leva para um processo, Ele mostra um mundo, quero explicar como um mundo, Ele mostra assim um mundo para nós, um universo que nós nem imaginaríamos que existissem. Tudo por causa do novo que Ele está apresentando para nós. O novo é algo que a gente não viveu e nem está vivendo. O novo é algo que nós iremos viver. E nós só iremos desfrutar do novo se nós aceitarmos viver o processo que Deus ele nos insere a viver durante toda a nossa caminhada. Como eu disse, eu já venci muitos processos na minha vida. E Deus foi me elevando de nível. Estou passando por um. E quando eu vencer nesse, eu sei que tem mais outro esperando. O importante é entender, Senhor, o Senhor está no barco? Porque se o Senhor estiver no barco, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte. Mas se o Senhor estiver no barco, eu sei que a autoridade para cessar a tempestade, cessar este vento, está comigo. E eu sei que eu irei vencer. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o processo que Deus tem te levado? Creia e saiba que existe algo novo que você precisa viver. Uma história e outra. Toda pessoa que aceitou este processo, Deus ele deu fama e Deus ele enriqueceu na terra. Não é errado ser famoso. E por que Deus ele nos leva a este processo? Para que o orgulho, para que o egocentrismo seja retirado. E quando nós estivermos lá, o nome dele, apenas o nome dele, a história que nós iremos contar, será para enaltecer e glorificar este Deus que servimos e fortalecer outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que nós já superamos. Porque tudo Deus tem um propósito em nossa vida. Amém? Vamos orar? Já encerrou, já terminou o nosso tempo aqui, o tempo que passa rápido, né? Tanta coisa boa que Deus tem colocado em meu coração e tem se movido aqui. A presença do Senhor é real nessas gravações. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao nosso Senhor? Querido Deus, eterno Pai, te rendo graças por tudo, Senhor. Tu és santo, Tu és puro, verdadeiro e fiel. Aleluia, Senhor, a Tua presença é real em nosso meio, Pai. Quero neste momento estar apresentando essa vida que está participando deste programa, que está juntamente comigo. Quero apresentar, Senhor Deus, cada equipamento aqui dessa rádio, este projeto de evangelismo e pedir que o Senhor esteja nos direcionando a cada dia mais em rumo a viver no centro da Tua vontade. Nos ajuda a entender e compreender cada processo que o Senhor nos envolve, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que possamos cada dia mais, Pai, estarmos mais alicerçados em Ti e livres de todas as paixões. Nos ajuda, Senhor, a viver o novo em Ti, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Até um próximo programa. Lindo, né? Eu sei que Deus tem reservado só coisas lindas para nós. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Glória a Deus.